Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo no canal Filhos et História. Estamos aqui hoje para falar de nossa mãe, nossa querida Nossa Senhora. Inclusive estou aqui hoje temático em relação a ela. Antes de começar esse vídeo eu peço que vocês se inscrevam, por favor se inscrevam nesse canal, deixem um like, compartilhe que eu tenho certeza que vai ter mais gente que vai gostar desse conteúdo de Nossa Senhora. E por favor deixe o like porque deu trabalho organizar todo esse conteúdo, vai ser um vídeo que eu vou fazer de tudo para ficar curto, nem para não ficar chato para você, nem para complicar a vida do editor, mas vou fazer tudo para ficar curto, mas é de Nossa Senhora, então não tem como ficar tão curto assim. Hoje o vídeo será, como vocês viram no título, sobre a importância de Nossa Senhora em nossa vida espiritual, nossa vida, enfim, como cristãos. Para começar, eu quero começar falando quem é Nossa Senhora, teologicamente falando, né? Ela é, para a igreja, uma santa, Nossa Senhora, Mãe de Deus, que é dita por quatro dogmas, como vocês já conhecem. O dogma da virgindade perpétua, da Imaculada Conceição, Assunção de Maria, da maternidade divina. Eu vou ficar olhando aqui para baixo, rapidinho, se vocês me perdoem, porque é a minha colinha. Como o conteúdo tá longo, não tem como decorar tudo. Né? Esses dogmas vão afirmar quem é Nossa Senhora, né? A Mãe de Deus, a pessoa que foi virgem eternamente, que não teve o pecado original, então não teve outros pecados, e que foi assunto aos céus, ou seja, foi de corpo e alma aos céus. Essa é a pessoa que representa Nossa Senhora, por esses quatro dogmas, a forma teológica de dizer quem é Nossa Mãe, quem é Maria. E para dar início ao conteúdo do vídeo, realmente sobre a importância dela, depois de ter falado isso, eu quero falar sobre o ponto que é quase que principal na pessoa de Nossa Senhora, que é a intercessão dela em nossa vida, a poderosa intercessão que ela tem sobre nós. Eu vou fazer durante todo esse vídeo, vou lá contextualizar um amontoado de frases de santo, porque se eles disseram, eles são bem mais inteligentes do que eu, então eu vou estar seguindo o que eles disseram e fazer só uma perspectiva por cima delas. Para começar sobre a intercessão dela, eu vou pegar uma fala de São Luís Maria Grignon de Montfort, aquele que escreveu diversos livros, sou um devoto bastante firme de Nossa Senhora, e escreveu o Tratado da Consagração a Nossa Senhora, que eu tenho orgulho de ser consagrado. Ele dizia que Maria é a medianeira, através de quem Cristo veio ao mundo e através de quem nós devemos ir a Ele. Ou seja, ele diz que nós devemos passar por Nossa Senhora para chegar a Jesus Cristo, como ele preferiu fazer. Se Jesus Cristo, que é Deus, preferiu vir ao mundo por uma mulher, e essa mulher foi Nossa Senhora, quem somos nós, que somos pecadores e filhos dele, para escolher ir a Ele por outra pessoa ou por nós mesmos? Deus, Jesus Cristo é Deus, então ele poderia muito bem ter vindo a nós somente de ter aparecido, mas ele quis se fazer homem ao ponto de passar por uma mulher. Então ele escolheu que Nossa Senhora fosse a medianeira entre ele e o mundo. Não estou dizendo entre o Pai e nós, porque o Pai e nós já está na Bíblia dizendo que é só Jesus Cristo. Mas entre Jesus Cristo, Deus Filho, e nós, homens, quem é medianeira é Nossa Senhora, porque Deus quis que fosse desse jeito. Né? A gente não consegue entender, em nossa ignorância, nós não conseguimos entender 100%, mas Deus quis que fosse dessa forma. Outra fala sobre, mas tem mais duas. Outra fala sobre a intercessão é de São Bernardo de Claraval, que ele diz que ninguém pode encontrar melhor ajuda no caminho da vida do que recorrer a Maria, que é a mãe da misericórdia e mãe da graça. São Bernardo de Claraval foi um santo muito, muito devoto. Se vocês quiserem ver frases de Nossa Senhora, pesquisem sobre ele. Ele fala muito sobre isso e nos mostra a importância dela, de Nossa Senhora. E mostra que a gente não vai conseguir um caminho mais santo, mais digno, se não for por Nossa Senhora. É o caminho que a gente pode fazer de tudo para seguir a chegar a Jesus Cristo. Porque é ela quem vai nos mostrar, com os exemplos que ela mesma viveu, como chegar a Deus. Eu vou mostrar depois os exemplos que Nossa Senhora nos dá, mas de primeiro modo, a gente tem que ver que dos milhares de exemplos que ela dá, eu só coloquei aqui alguns, pouquíssimos, mas dos milhares de exemplos que ela dá, é o caminho a se seguir para chegar a Jesus Cristo, que nos dá a vida eterna. Antes de continuar, eu vou colocar aqui do outro lado, não sei, sobre o que é a intercessão. Acho que foi tarde demais, mas o que é a intercessão? É como se a gente, filhos de Deus, oramos a Deus pedindo algo, e também podemos pedir aos santos e a Nossa Senhora, que é um nível de exclusividade a mais de santos, por ser mãe de Deus. A gente pedir a eles para que eles peçam a Deus, já que eles são aqueles que estão mais perto de Deus, são pessoas justas, pessoas que estão lado a lado com Ele no céu. Então é como se a gente reconhecesse, eu sou pecador, então eu vou pedir que essa pessoa que está aí, Santa Teresinha, São Luís, São Bernardo, interceda por mim, a você, Jesus Cristo, para que eu possa conseguir tal graça. Da mesma forma que eu já rezo a Deus, mesmo como pecador, e peço a ajuda deles. É como se
Não sei se deu para entender, mas como se fossem nossos amigos no céu. E Nossa Senhora tem um nível de exclusividade a mais por ser a mãe de Deus. Então, ela é a quem a gente deve recorrer em primeiro lugar. Depois aos santos e depois a gente reza por nós mesmos. E para terminar essa parte da intercessão, né, a fala dos santos, peguei uma de São João Paulo II que dizia que a mediação de Maria é mais poderosa e eficaz, pois a nossa Mãe do Céu se interessa por todos os nossos problemas e nos ajuda em nossas necessidades. Ele disse isso em uma encíclica, que é a Redemptoris Mater, Mãe da Redenção, né? Disse isso em uma encíclica que já está tudo bem explícito, já está tudo bem explicado, que Nossa Senhora é a que a gente tem como caminho mais fácil para poder chegar a Deus. É a mediação mais poderosa entre todos os santos que Jesus Cristo quis que a gente tivesse. É a mais eficaz também, já que por ser mãe de Deus, ela tem uma intimidade mais com Ele e consegue pedir as coisas por nós mais facilmente. Como a gente tem um exemplo das bodas de Caná, quando Jesus Cristo, mesmo não sendo a hora dele realizar um milagre público e começar a sua vida, Nossa Senhora, ela intercedeu por aquelas pessoas que estavam na boda de Caná e quis que fosse daquele jeito. E como era mãe de Deus, Deus também quis que fosse. E foi desse jeito, e aí começou toda a obra de pregação do Nosso Senhor, quando ele começou o convite à conversão. Dando um final a essa parte da intercessão de Nossa Senhora, eu vou pegar agora os exemplos que ela nos dá. O exemplo de fé, de pureza, de obediência, enfim, de algumas outras coisas aí que eu coloquei. Deixando bem claro que serão as coisas bem resumidas, para o vídeo não ficar grande. Sobre a intercessão, sobre os exemplos, enfim. Será algo bem resumido para o vídeo não ficar tão extenso e ficar chato para vocês. Os exemplos que ela nos dá, eu separei alguns aqui. Eu separei a pureza, separei a obediência, a contemplação, a fé, a caridade. Só alguns da grande mulher que ela foi, só separei alguns desses exemplos. Começando por algo que a gente deve ter como exemplo em nossa vida sempre, a pureza de Nossa Senhora. Tem esse santo que falou isso, essa frase que eu vou falar agora, São Maximiliano Kolbe, foi um santo que, sinceramente, é um dos que eu mais tenho devoção. Depois de ter lido um livro dele, da minha biblioteca católica, me mostrou, assim, claramente a pessoa que nós devemos ser como cristãos. O amor que a gente tem que ter por Deus, por Nossa Senhora e pelos irmãos, que foi São Maximiliano. Depois vocês pesquisam mais sobre ele, porque foi realmente um santo muito poderoso. Ele dizia o que, Maximiliano? Dizia que a pureza de Maria é tão luminosa e resplandecente que nenhum ser humano, nem mesmo o mais perfeito, pode compreender sua imensidão. Ela é a Imaculada Conceição, livre de toda mancha de pecado, dizia São Maximiliano. Ou seja, a gente nunca vai conseguir compreender quão pura foi Nossa Senhora, porque só os nossos pensamentos já são corrompidos pelo pecado, tanto o pecado original quanto o pecado de nossa vontade, o pecado que a gente tem diariamente. Porque esses pecados fizeram com que nossa cabeça, nossa forma de pensar ficasse imaculada, ficasse manchada ao ponto de não conseguir compreender o que é a pureza. Muito mais ainda o que é a pureza de Nossa Senhora, que ela escolheu ser pura de tal forma que a gente não consegue conceber, a gente não consegue compreender de como forma é. Claro que a gente vai saber o quê? Que ela é pura, que ela foi pura por causa disso e disso e disso, mas não consegue compreender de forma imensa, de forma por completo, inteiramente. Isso a gente só vai conseguir compreender no céu, claramente, que a nossa ignorância vai estar reduzida, já que a gente vai estar em harmonia perfeita com Deus lá no céu. Sobre a obediência, eu vou deixar uma frase só por exemplo, para não ficar tão longo. Sobre a obediência de Nossa Senhora, tem uma frase de Santo Agostinho, ou seja, um santo lá da patrística, que já mostrava uma devoção muito forte sobre Nossa Senhora. É importante que vocês leiam também os livros de Santo Agostinho, que ele tem na patrística, porque realmente são livros ótimos. E ele diz aqui: Deus escolheu a obediência de Maria para seu canal, através do qual ele trouxesse a salvação ao mundo. Sua resposta de fé e obediência perfeita abriram as portas da redenção, dizia Santo Agostinho. Outra frase também, vou deixar essa daqui, porque eu sei que vocês conhecem, eu acho que vocês conhecem essa frase, que é uma frase realmente assim muito impactante, que a gente vê a questão da importância da obediência que Maria teve no mundo, não só na nossa vida, mas no mundo, na salvação. Pela desobediência de Eva, o pecado entrou no mundo, e pela obediência de Maria, a salvação veio ao mundo. Santo Irineu de Lyon, quando ele dizia contra as heresias. Não precisa de explicação, não precisa de mais nada, além de só compreender que por uma desobediência ou por um não,
o pecado entrou ao nosso mundo, o pecado original, e deu toda a mácula. E por um sim, por uma forma de dizer de plena vontade, sim, de seguir a vontade de Deus, Jesus Cristo, a salvação em pessoa, veio até nós. Não tem como explicar mais dessa frase, que já é tão explicativa assim, de Santo Irineu. Também um santo muito admirável. Sobre a contemplação de Nossa Senhora, eu quis deixar aqui São João Paulo II dizer por si só. Contemplar Cristo com os olhos de Maria é a forma mais perfeita de oração. Através de seus olhos maternos, contemplamos a profundidade do amor de Deus pela humanidade. São João Paulo II. Não tem como a gente contemplar mais, não tem como a gente adentrar mais na vida de Jesus Cristo, na vida da igreja, se não for por Nossa Senhora. Foi ela que obteve em seu coração o silêncio de poder contemplar tudo e preservar tudo, como diz na Bíblia, né? No Evangelho de São Lucas ele fala que Maria guardava tudo, resguardava tudo em seu coração, contemplando, mostrando um exemplo de contemplação que todo cristão deve ser. Não é só os monges, as monjas que devem ser contemplativas, não. Todos nós devemos contemplar o Cristo, contemplar as suas obras, contemplar os seus milagres, como pessoas que olham com o olhar de Maria, com o olhar de amor. Nossa Senhora nos ensinou como amar, nos ensina como amar, e a gente deve pedir isso a ela, como amar o Cristo, como amar, como pensar sobre o Cristo, como contemplar. Porque ela foi a pessoa que da forma mais perfeita contemplou o amor, contemplou a vontade de Deus. Se ela não tivesse contemplado, ela não teria dito o seu sim, de ser a mãe de Salvador. Não teria dito. Porque desde o primeiro momento ela já estava em sua mente contemplando a beleza duradoura do amor de Deus. Então Nossa Senhora não tem como a gente tentar fugir dela nessa questão do amor. Não tem como. Já que se a gente tentar procurar alguém que amou tanto a Deus, a pessoa que a gente vai encontrar em primeiríssimo lugar é Nossa Senhora. Já que não tem como a gente fugir dela. Não tem como a gente fugir dos ensinamentos dela. Ela quer nos repassar a pureza, ela quer que a gente seja puro, ela quer que a gente seja obediente e contemplativo, porque foi o que ela foi e assim ela chegou à santidade, a ser quem é. Então não tem como a gente tentar fugir do exemplo de Nossa Senhora. Eu fico vendo nossos irmãos, os protestantes, atacarem tanto a imagem de Nossa Senhora, que ficam, mas para hoje a gente ter Deus em meio de nós, a gente precisou que Nossa Senhora tivesse dado o sim. Para a gente estar nesse mundo agora, a gente precisou do sim de Nossa Senhora, porque a gente não teria sido salvo se não fosse pelo sim dela, né? Já que Deus quis, ela quis, então, enfim. Quero falar agora sobre a fé dela, a fé que Nossa Senhora teve. Mais uma vez, um grande devoto, São João Paulo II vai falar por si só. Na Anunciação, a Virgem de Nazaré, tendo dado seu assentimento à palavra divina, está plenamente disposta a realizar a vontade de Deus. Toda vida é um sim à vontade do Senhor. E Santo Agostinho também dizia que a fé de Maria foi mais perfeita do que qualquer outro ser humano, pois ela acreditou no impossível e aceitou a palavra de Deus com humildade e confiança absoluta. Desde o primeiro momento, né, desde da aparição do anjo a ela já tinha fé do que realmente ia acontecer. Nossa Senhora, ela não questiona, ela não se deixa abalar, ou ela não fica, não, deixa eu pensar por um tempo. Ela aceita, tendo fé que para Deus nada é impossível. Que para uma menina virgem ela poderia conceber não só um filho, mas o filho de Deus em seu seio. Então a fé de Nossa Senhora mostra a nós a importância que tem de acreditar, de saber o caminho. Que eu não sei os caminhos perfeitos, Deus sabe. Então ela mostra isso pra gente. Mostra que se fosse pra gente seguir o nosso caminho, seria um caminho pecador, um caminho ruim. Mas Deus sabe o caminho que a gente tem que seguir. E Nossa Senhora mostra que a fé é o caminho que a gente tem para chegar também. Ou seja, estão entendendo que todos os caminhos estão levando a chegar a Deus por ela, a se consagrar pelo amor, a se entregar completamente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria? É isso que é se entregar pelas mãos dela. É seguir os exemplos dela, se entregar a vida a ela para poder ser como ela. Tem uma oração que o consagrado tem que fazer que pede que o nosso coração seja selado pelo dela, né? Que sela o nosso coração quando a gente comunga. E a consagrada a gente tem que pedir que ame como Nossa Senhora ama, que Nossa Senhora prepare a casa do nosso coração como ela havia preparado para receber Jesus Cristo. Então, se não fosse pela fé de Nossa Senhora, tanta coisa não tinha acontecido na nossa vida. Jesus Cristo não tinha acontecido na nossa vida. E para finalizar sobre esses exemplos preciosos, nós temos a caridade mariana, caridade que ela se entrega, a caridade que ela mostra a nós. São João Crisóstomo dizia que quem poderia conter as obras de caridade de Maria? Sua solicitude pelos outros nunca teve fim. Sua bondade e generosidade eram abundantes com o próprio amor de Deus.
E Santo Afonso Maria de Ligório dizia que Maria é chamada Mãe da Misericórdia, porque sua caridade para com os homens ultrapassa a de todas as criaturas. Ninguém, depois de Deus, nos ama tanto quanto Maria. O amor que ela tem pelos seus filhos, pecadores, nós, é de tal forma que Santo Afonso, ele iguala, ali numa dimensão, iguala a forma de Deus. Ele diz que ninguém depois dele, ninguém depois de Deus amou a gente dessa forma. Ninguém se doou tanto para o humano depois de Deus. Ninguém, a não ser Nossa Senhora. Ou seja, numa lista de quem amou mais, tá Deus e depois Nossa Senhora, depois, enfim, os santos. Mas conseguem perceber a caridade com que ela se entrega, o sim que ela se entrega, a forma com que ela vai à casa de sua prima, diz que ela se levanta e vai apressadamente. Então, se a gente consegue contemplar, pelo mínimo que seja, se a gente consegue ver como Maria amou, a gente tem que pensar que quer ser como ela, que quer amar como ela, e desejar a santidade pelo caminho que ela propõe, que é chegar a Deus por ela, né? Pelas mãos dela, o caminho mais perfeito, como está claro aqui. Vendo aqui esse roteiro, vê uma lista aqui de por que seguir a Nossa Senhora. Então, não tem como a gente dizer que quer seguir outro caminho, ou que não quer ser como ela. Será que a gente não quer amar? A gente não quer ser caridoso, a gente não quer ser puro, a gente não quer ser obediente, contemplativo, etc, etc, etc. Será que a gente não quer tudo isso? Ou seja, querer amar é querer passar por Nossa Senhora. Enfim, fiz esse vídeo mais como intuito de falar, de deixar claro a importância que ela tem em nossa vida, a importância que a gente tem que ver de olhar para ela. A gente não pode seguir a nossa vida sem perceber o quão importante é Nossa Senhora. Eu peço que, se vocês chegaram até aqui, por favor, deixem um like, se inscrevam. Me perdoe se o vídeo ficou muito longo. Eu tentei fazer tudo para ficar curto. Se inscrevam, deixem um like, por favor, compartilhem para que esse canal cresça, a obra de Jesus Cristo chegue a mais pessoas. E se vocês gostaram, deixem um comentário dizendo alguma coisa, deixem o like, por favor. Enfim, muito obrigado, peço que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.